Queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Pode botar um pouquinho para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Palavra bem conhecida da igreja, né? João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concede. Amém? Amém. Glórias a Deus. Fecha teus olhos nessa noite. Pai querido e Pai amado, a Tua palavra nos fala, Pai amado, que não fomos nós que te tivemos por opção. Por muitas vezes, Pai amado, tomamos escolhas erradas, caminhos tortos em nossas vidas, Pai. Mas Tu nos amas de tal maneira que Tu sempre estás de braços abertos para nos acolher, para nos abraçar. Mas a Tua palavra nos diz, Pai amado, que por nós mesmos nós não teríamos Te escolhido. Mas Tu nos olhou, Pai amado, e viu em nós algo diferente, viu em mim, viu em cada um dos meus irmãos, algo em que Tu Te agradou, Pai amado. Pai, a Tua palavra nos diz que nós devemos ir a Ti, que nós devemos buscar as águas perdidas, Pai amado. Mas para isso, Paizinho, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser mudados, nós precisamos ser lapidados todos os dias. Que nós possamos mudar, Pai amado, as vontades do nosso coração, entendermos, Pai amado, que não devemos viver pela carne, mas devemos viver pelo Espírito, Pai amado. Já que foste Tu que nos escolheu, Pai amado, que nesta noite eu possa entender o que é que Tu esperas de mim, o que é que Tu queres de mim, Pai amado, e de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai amado, seja conosco, fala conosco, Pai amado, nos exorta quando necessário, mas seja conosco, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus amado. O versículo 15 nos diz aqui: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz, o que faz com o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer, pois não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades e deis frutos, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedidos em meu nome ao Pai, Ele vos concede. Amém? Eu vinha meditando nessa palavra essa semana. Sabe, uma coisa que queimou muito forte no meu coração, porque hoje em dia nós não sabemos. Se tu sai na rua e tu vê uma pessoa vestida de branco, se tu vê uma pessoa com aquelas roupas de religião, tu sabe que elas são de religião. Se tu vê um mormon na rua, tu vê pelas vestimentas qual é o que ele segue. Se tu olha para várias religiões e tu reconhece, porque eles são diferentes. E eu te pergunto nessa noite, como é que as pessoas sabem que nós somos cristãos? Como é que as pessoas olham para mim, como é que as pessoas olham para ti na rua e conseguem dizer aquele homem é cristão, aquela mulher é cristã? Porque uns tempos atrás nós olhávamos para o cristão e as vestimentas eram diferentes. Hoje em dia nós andamos muitas vezes com as mesmas roupas que qualquer pessoa normal
Isso não é errado, não. Mas o que nos diferencia de ser cristão ou não são as nossas atitudes. Porque as pessoas olham para nós e elas não podem ver o nosso coração. As pessoas olham para mim na rua, olham para mim dirigindo meu carro, elas não sabem dizer o tamanho da minha fé ou se eu tenho fé em alguma coisa. Mas o que faz a diferença são os meus atos, são os meus posicionamentos. E às vezes nós precisamos parar para pensar o que é que eu tenho feito para ser diferente. Quando nós abrimos o culto, nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas olhando para nós, muitas vezes elas não podem saber o tamanho da nossa fé ou da intensidade pela qual eu tenho intimidade com Deus. Então elas olham para nós, assim como olhavam para Jesus quando Ele veio. Muitos olhavam para Jesus e criticavam, porque Ele andava em meio a cobradores de impostos, em meio a ladrões, e muitos apontavam Ele, porque Jesus veio para ser a diferença nesse mundo. Jesus veio para andar na contramão da qual eles estavam andando até aquele momento. Agora eu te pergunto uma coisa: qual é a única maneira de determinar se você é um cristão? É pelo agir de Deus na tua vida. É sobre a diferença que tu és. É sobre aquilo que tu faz dentro da tua casa, como as irmãs falaram aqui, desde o começo do culto, Deus tem falando sobre isso. O nosso primeiro ministério começa dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, sendo a diferença dentre os nossos. Vocês imaginam, eu imagino assim, eu não nasci no lar cristão, eu creio que muitos aqui também não nasceram, mas o que eu tenho para perguntar para vocês hoje, se no meio do teu lar tu está sendo a diferença na vida das pessoas, no meio daqueles que te rodeiam, tu está conseguindo ser a diferença, mostrar o que é ser um cristão, ou as pessoas que estão de fora olham para ti e dizem: eu não quero ser como ele. O apóstolo Paulo já dizia: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quantos na tua família, ou quantos dos teus vizinhos olham para ti e dizem: eu quero ser que nem ele, eu quero seguir os caminhos dele, ele tem algo diferente. Qual é o exemplo que nós estamos dando? É um exemplo positivo ou um exemplo negativo? Ser cristão é entender que nós precisamos mudar. Quando Jesus chamou os seus 12 apóstolos, Ele não chamou pessoas religiosas, entendidas da lei, Ele não chamou pessoas as quais viviam uma religiosidade, não. Ele escolheu pessoas que Ele sabia que iriam ser transformadas. E a palavra que nos diz que Ele nos escolheu. Da mesma maneira que Jesus escolheu os seus discípulos, Deus escolheu a cada um de nós, mas tendo a certeza que se nós nos dedicarmos e entendermos que nós precisamos mudar, nós faremos coisas até maiores do que aquelas que Jesus fez, porque Ele falou na palavra que aquele que crê nele fará coisas maiores até mesmo do que aquelas que Ele fez. Mas como é que eu faço isso, pastor? Se permitindo ser transformado, se permitindo ser moldado, se permitindo muitas vezes ser moído se for necessário. Porque enquanto nós acharmos que é do nosso jeito, é da nossa maneira, eu sei, pastor, eu tenho exemplo de vida, eu passei trabalho, todos nós passamos de uma determinada maneira. A única diferença é que a luta vai continuar na tua vida enquanto tu não te dobrar perante o Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, diante daquele que te amou primeiro, diante daquele que morreu por ti. Glória a Deus, é verdade. Somos nós que devemos ser transformados. Jesus não vai mudar, Deus não vai mudar a situação dele por nossa causa. Somos nós que temos que mudar, somos nós que temos que ser transformados. Pastor, mas eu não consigo me controlar. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu desde o jardim do Éden o poder da escolha. Então Ele te dá a opção todos os dias de tu escolher o que tu quer fazer, como tu quer fazer,
a resposta que tu quer dar, isso está nas tuas mãos. Muitas vezes nós damos. Eu tinha um pastor amigo meu que dizia assim, que o povo cristão dá muita glória ao inimigo. Porque nem sempre é o inimigo que age na tua vida. Muitas vezes quem age na tua vida é tu mesmo, são as tuas escolhas. E nós damos glória ao inimigo. Porque dizemos, o diabo está agindo na minha vida. Meu irmão, somos nós que não mudamos. E nós damos brecha. Eu assisti uma vez uma pregação, onde o pregador dizia assim, tem cristão por aí, que o diabo para, olha para ele e diz, eu vou imitar aquele cara. Porque ele é pior que eu. Eu vou fazer o que ele está fazendo. Gente, a gente ouve muitas vezes as pessoas falar, não é difícil seguir a Deus. Seguir a Deus não é difícil. Seguir a Jesus não é difícil. Quem faz as coisas que é difícil somos nós. Somos nós que complicamos a situação. Quando eu entendi que eu tinha que parar de lutar do meu jeito e deixar Jesus trabalhar do jeito dele, a coisa começou a andar. Jesus ele não vai trabalhar nas nossas vidas enquanto nós deixarmos alguma brecha. Enquanto nós tivermos situações que não estão de acordo com aquilo que Deus quer para nós, a nossa vida não vai andar. Mas somos nós que temos que mudar. A palavra de Deus nos fala que nós temos que matar o nosso eu a cada dia. A cada dia. Existe uma expressão que eu gosto muito na Bíblia, que nos diz, né, que através dos frutos se conhece a árvore, né? Através dos frutos. Através daquilo que tu faz, através das obras que vêm das tuas mãos. Quando Jesus nos chamar, Ele não vai nos julgar se eu tive mais fé, eu tive menos fé, não. Ele vai nos julgar pelas nossas obras, por aquilo que nós apresentamos diante dEle, aquilo que nós fizemos em prol da obra dEle, em prol do Evangelho. Glória a Deus. Os discípulos tinham falhas, tinham erros, assim como eu, assim como você. Mas o que eles tinham? Temor. Eles sabiam que eles estavam seguindo o Messias. E o Messias já nos foi revelado. O Messias, ele disse, eu vou ao Pai, mas estarei convosco todos os dias. Cada vez que nós saímos do propósito de Deus sobre as nossas vidas, é como se Jesus estivesse levando mais uma chibatada naquela cruz. Imagina assim, que cada vez que tu sair do propósito de Deus, ou cada vez que tu disser assim, pá, eu não aguento mais, eu vou parar, porque o irmão olhou de cara feia para mim. O que Jesus estaria dizendo nesse momento? O que será que Jesus diria para nós? Mas nós temos que entender, suportar os mais fracos. Se alguém te ofender a face, oferece a outra. Isso é matar o teu eu, isso é tu te humilhar, porque a palavra de Deus nos fala, aquele que se humilhar, isso será exaltado. Não é aquele que for, é aquele que se humilhar. Quando alguém te afrontar, fica quieto. Tu não precisa da resposta, porque aquele que peleja por ti, ele está do teu lado. É uma coisa bem certa, meus irmãos. A palavra de Deus, ela se completa a todos os momentos da nossa vida. E ela nos diz que a nossa luta, a luta do cristão, não é contra carne nem sangue, não sou eu contra ti, não é tu contra o outro irmão, não. A nossa luta é contra os principados e potestades no inferno. Nossa luta não é entre nós. Nós temos que entender que quando se levanta uma luta, primeiro nós temos que analisar se a brecha não é em nós. E depois entender que quem vai pelejar por ti é aquele que não perde batalha. Aquele que vai pelejar por ti é aquele que já venceu a morte. Aquele que vai pelejar por nós foi aquele que morreu e ressuscitou para que hoje tu tivesse vida e vida em abundância. É esse que peleja por ti. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos fala, nós devemos vigiar e orar. Vigiar e orar em todo o tempo. Por que Jesus não mandou somente orar? A oração me aproxima de Deus, sim. Mas a falta de vigilância te afasta dele também. A falta de vigilância.
pastor, mas eu procuro me desviar, eu procuro não fazer. Pois é, mas dentro da nossa casa. Vou falar que o primeiro ministério é dentro da tua casa. Com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua mãe, teus pais. Honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe para que se acrescentem os seus dias nesta terra. Deus te manda e te promete algo em troca. Fora tudo que Ele já nos deu. Mas o que nós temos que entender que a nossa luta é contra nós mesmos todos os dias. Às vezes eu me pergunto assim: será que nós poderíamos olhar para nós mesmos e dizer assim: hoje eu me tornei mais cristão, hoje eu estou mais evangélico, hoje eu entendi? Nós não conseguimos. É a mesma coisa. Tu olha para o teu filho, tu lembra do dia que ele nasceu. Quando tu vê, ele está com 10 anos. Quando tu vê, ele está um homem, uma mulher. Quando nós nos damos conta, eles já cresceram, já têm a vida deles. Mas as pessoas que por muitas vezes passam tempo sem olhar para nós, tempo sem nos ver, essas pessoas olham para ti e olham assim: como o teu filho cresceu, como ele está grande. Da mesma maneira, as pessoas nos olham na rua, as pessoas têm que nos ver assim. Eu conheci o Alessandro há 20 anos atrás, largando pipoca na encruzilhada. Hoje eu vejo o Alessandro em cima do altar. Que mudança! O que as pessoas têm a dizer a teu respeito? As pessoas têm como olhar para ti e dizer: tu era arrogante, hoje tu é uma bênção. É isso que nós temos que ter. Mudança de vida, transformação. Evangelho é mudança, Evangelho é transformação. Evangelho é nós olharmos para nós mesmos e não ver o erro no outro, mas ver o erro que está em nós. Porque é muito fácil. A palavra de Deus nos fala que antes de eu olhar o cisco no olho do meu irmão, eu tenho que olhar a trave que está no meu. E nós olhamos muito mais o cisco do irmão, esquecemos que nós temos uma trave nos nossos olhos. Esquecemos que nós, porque a palavra de Deus, ela é como uma faca de 2 gumes, que ela é dividida junto às medulas. Só que a primeira que ela tem que dividir é nossa. Primeiro que ele tem que cortar é nós. Primeiro que tem que ser transformado somos nós. E como é que nós vamos servir de exemplo? Como é que nós vamos poder bater no peito e dizer como o apóstolo Paulo: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Será que nós podemos olhar para as pessoas e olhar e dizer assim: faz que nem eu? Será que nós podemos dizer isso hoje? Será que todos nós podemos dizer: faz que nem eu faço? E tu vai agradar a Deus. Paulo tinha convicção disso, porque ele aprendeu, ele viveu, e ele entregou a vida dele toda a serviço do Senhor. A nossa vida tem que servir para a honra e glória do nome do Senhor. A tua vida, a tua conduta tem que servir para transformar vidas. Mas para poder transformar vidas, primeiro tu tem que deixar ser transformado, tu tem que deixar ser mudado, tu tem que aparar as tuas arestas, fechar as brechas, para que o inimigo não venha te apontar. Entenda que a transformação, como eu preguei na última vez, é o primeiro passo. É entender que somos nós que temos que ter atitude. Somos nós que temos que permitir a transformação entrar na nossa vida. Somos nós que temos que nos permitir ser moldados, ser amassados, para que Deus possa transformar. Da mesma forma, meus irmãos, que tu não vê o teu corpo crescendo. Quem vê uma criança pequena, como é que os ossos crescem? Tu vê os ossos crescer? Não. Mas o moço, para crescer, você não sabe, ele precisa ser quebrado. O moço crescer, quando uma pessoa quebra um braço, em faixa, em gesso, em pouco tempo, o osso corta.
Muitas pessoas dizem que depois que quebrou parece que ficou maior. Isso aí acontece. Quando uma criança está crescendo, o osso cria microfissuras. E cada vez que ele cria microfissuras, o organismo mesmo vai calcificando e ele vai crescendo. Isso se chama a dor do crescimento. Muitas crianças sentem a dor do crescimento. E para nós crescermos, muitas vezes vai doer também. Para nós crescermos espiritualmente, vai doer, vai machucar. Por muitas vezes tu vai te sentir desconforto. Mas lá no final vai chegar no propósito. Aleluia. Entendermos que a palavra de Deus nos fala todos os dias que a nossa luta, ela não é carne nem sangue. Nossa luta é contra nós. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nossa língua, o apóstolo Paulo vai falar, a nossa língua é um órgão tão mortífero que bom seria se fosse cortado e lançado fora. Cuidar daquilo que a gente fala, porque uma palavra lançada não volta mais. Aquilo que tu lança hoje, tu pode falar sem perceber, mas vai machucar outra pessoa de repente por muito tempo, ou vai ficar na lembrança. Mas o que eu faço para mudar, pastor? A gente tem algumas coisinhas bem básicas mesmo, que matar o nosso eu, matar o velho homem e matar os frutos da carne. Matar os frutos da carne, eliminar os frutos da carne. Que a palavra que nos diz: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e que esse fruto permaneça. O fruto que é falado aqui, muitas vezes nós pensamos que são almas trazidas para Deus. Não, meu irmão. Primeiro você tem que frutificar na tua vida, eliminar os frutos ruins. Uma árvore, muitas vezes, para poder produzir mais, tu tem que tirar, arrancar dela aqueles frutos ruins, aqueles frutos secos. E no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, não precisa abrir, só acompanhe. Aqui nos fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. São tantas coisas. Mas se nós começarmos a eliminar, pastor, mas eu não faço nem metade disso, amém. Mas se tu faz 2, 3, se tu ainda possui 2, 3 frutos da tua carne ainda, ora, jejua, busca em Deus, para que eles possam sair da tua vida. Ciúmes, meu irmão. Muitas vezes nós vemos hoje uma versão tão romantizada dos ciúmes. Meu irmão, ciúmes não é bom. Ira. Muitas pessoas usam aquela passagem de Jesus de ireis, mas não pequeis. Não, meu irmão. Não pode. Porque a ira do Senhor dura só um momento. Se a ira do Senhor dura só um momento, por que é que nós não temos nas nossas vidas? Por que é que nós nos iramos com aqueles que nós devemos amar? Como é que eu vou me irar com aquele que Jesus quer que eu ganhe a alma dele? Não? É uma palavra pesada, não? Mas é necessário que a gente trabalhe isso nas nossas vidas. É necessário que o Senhor Jesus possa abrir os nossos olhos para que a gente entenda que nós não podemos viver pela carne. Nós temos que viver pelo Espírito. Porque aquele que não viver pelo Espírito, como é que nós vamos nos aproximar de Jesus, que é Espírito? Como é que nós vamos fazer o Espírito Santo habitar em nós, se a nossa vida está cheia da nossa própria carne? Você não tem espaço para entrar.
alcançarmos o fruto, nós só conseguimos. Como é que eu vou conseguir isso, pastor? Andando com Jesus, entregando tua vida para Ele. Por muitas vezes, tu não vai conseguir, mas por cada segundo que tu achar que tu não consegue, quando tu for cometer qualquer uma dessas, marca na tua Bíblia, Gálatas 5:19, e tira o tempo. Ah, pastor, eu tenho algumas coisas ali que eu cometo. Pega todos os dias 2 minutinhos e lê. E pede para Jesus: eu estou cometendo muito isso aqui. Eu preciso mudar. Me ajuda. Me transforma. Pedis e dar-se-vos-á. Clama a mim e responder-te-ei. Tu só vai conseguir se tu pedir. Se tu simplesmente achar que tu pode esquecer e Jesus vai te abençoar, aquela ferida sempre vai ficar. Mas quando tu pegar isso aqui e disser: eu não quero mais. Quando tu tomar uma posição na tua vida e disser: Senhor, eu não quero mais sentir ciúmes. Senhor, eu não quero mais ter idolatria. Idolatria muitas vezes não precisa ser uma imagem. Tu pode idolatrar o teu emprego, tu pode idolatrar a tua casa, tu pode idolatrar várias coisas. Mas examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar e entender que Jesus pode transformar, permanecer com Ele, nos sujeitar a Ele, sabendo que há somente uma autoridade sobre as nossas vidas: Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é teu Senhor. Em nome de Jesus. Ele é aquele que Em morreu por nome de ti. Jesus. Glória a Deus. Ele é aquele que te garantiu para hoje tu poder estar aqui, para hoje tu poder dizer: eu quero buscar, eu quero chegar no fim, eu quero receber o meu galardão. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer nas nossas vidas: transformação, mudança. Glória a Mas Deus. negar a nós mesmos, deixar o velho eu morrer, deixar ele morrer, Glória a Deus. Em nome de Jesus. deixar ele morrer todos os dias. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas pastor, o que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Aqui no versículo 22 ele nos diz: mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. Tudo que mostra aqui é exatamente ao contrário do que nós devemos fazer. Se nós pararmos, começarmos a praticar os frutos do Espírito, automaticamente tu vai vencer os frutos da tua carne. Porque onde o Espírito sobressair, a tua carne vai morrer. Onde o Espírito Santo conseguir habitar em ti, ele vai transformar a tua vida. Ele vai te constranger dos teus pecados. Ele vai te constranger das velhas coisas. Ele vai te constranger de tudo aquilo que não deu certo. E através daí tu vai ter força para lutar e conseguir aquilo que tu está buscando. Praticar, meu irmão. Precisamos buscar todos os dias os frutos do Espírito nas nossas vidas, Amém. para que a nossa carne não se sobressaia, porque a nossa vida vai ser eternamente uma luta da carne contra o Espírito. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Quando nós entendemos que nós somos a diferença, a tua vida vai servir de fator de conservação para os outros. A tua vida vai ser luz para aqueles que estão nas trevas. Então pratica o bem, pratica os frutos do Espírito, para que tu possa entender que não fostes vós que escolhestes a Deus, não fostes vós que escolhestes a Jesus, mas foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, para que tu vá e dê fruto, e esse fruto permaneça sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Glória a Para Deus. esse fruto permanecer, depende de ti. Para esse fruto permanecer, somente assim tu vai poder dizer que agora eu sou um seguidor de Jesus. Glória a Deus. Amém? Te coloca de pé nessa noite. Aleluia. Te coloca